Convidado de hoje é o Dr. Evaldo Stanislau Afonso de Araújo, médico infectologista da Divisão de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do HC, famoso HC que presta um importante serviço à sociedade brasileira. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, a grande honra estar aqui hoje com você e com todos que nos acompanham. A honra é nossa. Dr. Evaldo, ciência, tecnologia, vacinação. Nos fale um pouquinho a respeito da importância da vacinação e essa desestruturação que nós vivemos no presente momento com pandemia rolando, que nós vamos estar aprofundando no nosso programa. Olha, Curi, em 2019, a Organização Mundial da Saúde colocou as 10 maiores ameaças à saúde. E uma delas é todo esse movimento anti-vacina, né? Então eles chamam de hesitação vacinal. Então esse movimento não é novo. Ele tem bases que remontam a crenças religiosas, a descrenças científicas, questões culturais. Mas veja a dimensão disso. É uma das 10 maiores ameaças à saúde, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. E durante a pandemia, nós vimos isso crescer de uma maneira muito importante. E uma das bases foi o desenvolvimento das vacinas contra a Covid. As pessoas achando que isso foi muito rápido e, por ser rápido, teria sido mal feito ou queimando etapas. Sim. Nada disso aconteceu. Então, ciência, vacina, saúde, elas andam interligadas. Ninguém tira uma vacina do zero. Sim. É importante que as pessoas conheçam o seguinte: já existe uma série de grupos pesquisando vacinas. Esses grupos estão se dedicando a vacinas de várias tecnologias, de várias plataformas, e surgiu um problema chamado Covid-19. A partir desse problema, em janeiro de 2020, o inimigo já era conhecido, a gente tinha a fórmula estrutural do vírus. Isso permitiu que esses grupos, então, começassem a desenvolver e mirar os seus esforços para este inimigo comum. Então, para transformar uma história longa, curta, em menos de um ano, nós tínhamos não uma, mas algumas vacinas disponíveis para tratar a Covid, para prevenir a Covid e atenuar o problema da Covid. Vacina de vírus inativado, vacina de vetor viral, vacina de RNA mensageiro. Então, isso é um avanço científico sem precedentes. Eu costumo dizer que é o equivalente da chegada do homem à Lua no campo científico. Agora, nós estamos vivendo um momento que existem, pelo menos queremos ouvir a sua opinião, um aumento da Covid na sua transmissão. Nós estamos vivendo também um aumento da infecção por via aérea da meningite. Nós temos vários outros problemas e a gente queria partir de um ponto polêmico. Hoje, você entra numa farmácia e você compra o teste de Covid. Isto fez com que o governo e a sociedade científica perdessem a real dimensão do problema? Então, toda doença infecciosa, ela precisa ter um agente infeccioso, uma pessoa infectada e um vetor. Né? No caso da Covid, o vetor é a própria pessoa infectada que transmite. Sim. Nós precisamos identificar quem são os infectados para que a gente consiga, de alguma maneira, dimensionar o tamanho do problema e mitigar o problema, evitar o contágio. Então, tem várias maneiras de a gente fazer isso e uma das mais eficazes é identificando, isolar essas pessoas, porque a doença transmissível ela precisa, muitas vezes, da proximidade, principalmente essas doenças respiratórias que foram citadas. Então, os vírus respiratórios, a meningite é outra doença de transmissão respiratória, então ela precisa da proximidade de uma pessoa infectada com uma pessoa suscetível. Se eu não sei que eu estou infectado, eu posso transmitir. Sim. E a pessoa assintomática, veja isso, a pessoa assintomática infectada pelo vírus da Covid é uma pessoa muito importante na cadeia de transmissão. Isso ocorreu e ocorre aos montes na Covid-19. Sim. A única maneira, então, é o teste. Alguns países começaram a fazer testagem sistemática. Outros países começaram a enviar na casa das pessoas o teste. E o Brasil não fez nenhuma coisa nem outra.
A partir do momento que a gente atingiu um certo cansaço, a gente se exauriu um pouco do tema Covid, as pessoas começaram a deixar de testar. Então, no mundo hoje, a redução drástica na testagem é um fator que nos preocupa, porque a gente deixa de ter parâmetro, a gente deixa de identificar o assintomático e o vírus que tem vantagem nisso. E no Brasil está acontecendo exatamente isso. Os testes de farmácia são muito bons, permitem que a pessoa se autodiagnostique, mas a gente não registra esse resultado. E os testes, de uma maneira geral, estão deixando de se fazer. Então, aí uma grande contribuição, inclusive, do setor farmacêutico do Brasil, das farmácias, que é elas que estão sendo hoje os grandes alertas, porque elas podem vender o teste para a pessoa fazer em casa ou elas podem aplicar o teste na farmácia. Sim. E são esses testes de farmácia que hoje têm sido os grandes sentinelas no Brasil. Mas você está certo, uma tecnologia necessária de testagem, que é para fazer o bem, e a gente utilizando mal isso e subestimando o tamanho da Covid nesse momento no Brasil e no mundo. Existem pessoas hoje, felizmente, cada vez mais pessoas vivem mais tempo. Depois de 60 anos, quem já tomou as 4 doses, o que faz? Toma a 5ª dose, tenta buscar, só que não tem disponível. Qual é o cenário? Qual é a sua sugestão como profissional da área? Tanto a criança novinha quanto o mais idoso têm em comum um sistema imunológico que não funciona 100%. A partir desse momento a gente precisa de um reforço. E quem dá esse reforço são as vacinas. Então a pessoa que tem mais que 60 anos, mais que 65 anos, essa pessoa precisa se vacinar. As pessoas que têm doenças crônicas, as pessoas que são imunodeprimidas, precisam se vacinar. Então o meu conselho para todos é: tenham a vacinação em dia. Todas as doses básicas, 1ª, 2ª dose, todos os reforços, 3ª e 4ª dose. Quem já se encontra na terceira idade, mais que 60 anos, ou quem tem uma doença crônica, precisa tomar a 5ª dose, para reforçar a sua imunidade e ficar menos suscetível a formas graves da Covid. Quem ainda não está nesse quadro, pode esperar um pouquinho mais, porque tem uma inovação tecnológica que já está autorizada pela Anvisa, está chegando no Brasil, que são as vacinas bivalentes. Que outras vacinas, na sua avaliação, são importantes de serem tomadas? Claro que todas as vacinas são importantes. Eu diria o seguinte: para a população adulta que está acompanhando o programa, depende muito da profissão que a pessoa exerce. Mas para a pessoa que já tem mais que 50 anos, tem uma vacina que não pode faltar. É a vacina contra o herpes zoster. O herpes zoster é uma doença extremamente prevalente, associada com o nosso dia a dia de estresse, dorme mal, come mal, trabalha muito, estressado, a imunidade cai. Cada vez mais frequentemente a gente vê o herpes zoster na população adulta mais jovem. Mas a partir dos 50 anos, sobretudo. Então eu aconselho firmemente, você que nos acompanha, que tem mais que 50 anos, tome a vacina contra o herpes zoster. É uma doença difícil, porque dói muito, pode ter sequelas que vão perdurar aí por semanas a meses e que custa caro na hora que vai tratar. Então muitas vezes a pessoa faz uma conta assim: puxa vida, mas eu vou pagar a vacina. Essa é uma vacina que você paga com lucro, porque o que você economiza em remédio e saúde vale muito a pena. Depois dos 60 anos, existem outras vacinas que começam a ficar interessantes. Então, além do herpes zoster, além da vacina de gripe que já toma todo ano, a gente recomenda a vacina contra pneumonia, contra a doença pneumocócica. Então, tem 2 vacinas que são importantes: pneumo 13 e pneumo 23. E tem a vacina contra meningite, sobretudo a meningite ACWY. E tem uma vacina baratinha, que está no posto para todo mundo no SUS, que é a vacina de tétano, que as pessoas precisam lembrar que a cada 10 anos tem que atualizar a vacina contra tétano. Quando eu era residente no Hospital das Clínicas, a gente via muita gente com tétano mais velha, porque as pessoas esquecem de tomar e aí, de repente, em algum momento da sua vida, desenvolvem o tétano. Hoje em dia, felizmente, isso é menos frequente, mas é necessário que as pessoas se lembrem dessa vacina. Hoje, essa transmissão generalizada, o aumento de casos da Covid, existe algum fator preponderante? Ou seja, pessoas que não tomaram vacina são os principais transmissores ou retransmissores, as variantes, enfim, com a sua análise científica,
da vacinação, esquecendo o elo religioso, só científico. Três fatores são essenciais. Primeiro deles, as pessoas que não estão com a vacina completa. Então, a barreira da imunidade, ela diminui. Segundo fator, a flexibilização do uso de máscara. Então, a gente vê no transporte público, até bem pouco tempo, estava flexibilizado, em vários lugares já não precisava usar mais máscara. E o terceiro fator, que são as variantes que surgiram altamente transmissíveis. Então, quando a gente diminui a imunidade, porque deixa de se vacinar e fazer o reforço, quando a gente negligencia a máscara e quando a gente está diante de variantes altamente transmissíveis, a resultante é esse aumento de casos. Nós temos algumas regiões que já estão obrigando o uso de máscaras. Transporte coletivo, escolas, enfim. Na sua avaliação, é importante o uso da máscara? Evita que esse contágio ocorra como está ocorrendo? Qual a importância da máscara na sua avaliação e se todo mundo deve usar ou não? A máscara é inquestionável. A máscara evita infecção e a vacina evita a forma grave da doença. Então essa dupla, vacina em dia e máscara, são inquestionáveis. Agora, nós temos o péssimo hábito de nos tornarmos reféns, talvez, ou muito... deixamos o Estado tomar as decisões por nós. Então eu vou usar máscara se me obrigarem, eu vou usar máscara se falarem que é determinado. Não, nós devemos ser autônomos, nós devemos tomar decisões por nós mesmos. Então a máscara, Curi, ela precisa ser menos politizada, para deixar de ser uma bandeira que represente qualquer coisa além do que ela é, que é um equipamento de proteção. Se você vai sair na chuva, você pega um guarda-chuva. Se você vai andar de carro, você põe um cinto de segurança. Se você vai, preste atenção, num lugar fechado, com aglomeração, sem renovação de ar, tem que usar máscara. Não precisa o governo te dizer onde usa, porque neste lugar circulam micro-organismos de transmissão respiratória, seja o vírus da Covid, seja o vírus da gripe, sejam outras doenças, e a máscara vai te proteger. Esse alerta serve agora que nós estamos tendo a vitória na Copa do Mundo, com aglomeração, etc. Serve para as festas de Natal, serve para o Réveillon, até que novas políticas venham e, se Deus quiser, a vacinação possa ser generalizada nas mais variadas áreas. Você concorda com essa análise? Eu acho que nós estamos caminhando para uma tempestade perfeita. Nós temos hoje uma baixa cobertura vacinal de reforço, temos a flexibilização da máscara e um vírus, uma variante circulando. Então, o que as pessoas têm que fazer nas festas? Obviamente, é muito difícil usar máscara numa reunião familiar. Seria o ideal que as pessoas estivessem de máscara e, na hora de comer, evidentemente, se afastam um pouquinho e fazem a refeição, né? Mas não é natural. Quem conseguir comprar um autoteste e fazer o autoteste, esse é o cenário ideal. Antes de ir para a festa, faça o autoteste, deu negativo, vai tranquilo para a festa. Deu positivo, evidentemente, se afaste. Dr. Evaldo Stanislau, nós queremos agradecer muito a sua participação, ao conhecimento acumulado e desejar que todos tenham saúde, paz e prosperidade nesse final de ano e início do ano que vem. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Nossos agradecimentos aos 49 países que nos acompanham. Acompanhe você também www.simp.org.br